análises de X em X tempo, era consulta de pediatria, reumatologia, de oftalmologia, a fisioterapia, é muita coisa. Aos 4 anos, pronto, como as crises eram tantas, eu quero esquecer que tenho a doença e tu estás-me sempre a lembrar. A minha doença quer ser eu a explicar. Mas foi uma aprendizagem para a mãe, por isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Preconceito, um espaço aberto dedicado a conversas francas que nos é trazido pela Cientice Escola e pela plataforma Saúde em Diálogo. Este, como disse, é um espaço onde nós procuramos ter conversas acerca da vida de pessoas que se encontram com desafios que lhes são trazidos por dificuldades de doenças, patologias, mas que achamos nós e acreditamos nós, são sempre superados. São essas experiências positivas que queremos trazer para todos vós e hoje trazemos aqui connosco à conversa a Ana Paes, que nos vai falar sobre artrite idiopática juvenil. Ana, olá, obrigada por estar connosco. Vamos falar aqui um bocadinho sobre esta condição, explicando inicialmente o que é que nós estamos a falar. Para já, pronto, dizer que eu sou uma mãe, portanto, cientificamente eu não vou explicar ou medicamente todos os conceitos, nem me atrevo a isso, mas pela escola que já fui tendo e pelo acompanhamento que faço aos pais, eu vou normalmente desmistificando os conceitos. A artrite idiopática juvenil é uma doença reumática da infância, não é uma doença. Aliás, já estava a dizer mal, é um conjunto de doenças que pode-se manifestar de diversas formas. Depois, se chegar à idade adulta, a criança, a doença, se chegar até lá, pode ter então uma classificação das doenças reumáticas do adulto. Ok. Mas pode manifestar nas articulações, na vista, na pele, tem diversas formas. Ok, então já lá vamos. Queria então, eu estava a deixar essa parte para um bocadinho mais adiante, fazer aqui uma espécie de um teaser, porque nós hoje temos connosco não uma pessoa que seja ela própria a pessoa que sofre de uma condição, mas é uma cuidadora. E nós, só por ser uma cuidadora, já queremos dar-lhe um abraço de boas-vindas também e de calor e de agradecimento, porque sabemos a importância do papel das pessoas que se dedicam a sua vida a cuidar de outras pessoas. Temos tido algum testemunho de alguns casos na terceira pessoa destes cuidadores e da importância que eles têm na vida enfim, de tanta gente que sofre com condições às vezes bem complicadas e, portanto, isso significa também dedicar parte do seu tempo. Neste caso, estamos numa condição de mãe. Portanto, estamos a falar de uma doença que afetou a sua filha. Certo. Vamos falar um bocadinho sobre a sua vida e a condição de cuidador também. Ok. Eu sei também que a Ana assume a presidência da ANDAI, uma associação de pessoas que vivem com esta doença. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Queria depois de termos aberto aqui o capítulo, este novo capítulo, explorar um bocadinho a sua história. Conte-me como é que foi. Sei que na sua família existem casos destas doenças, certo? Sim, na minha parte, hum, a minha mãe tem doença reumática, tem artrite reumatoide, a minha irmã tem Behçet e psoriática, a minha sobrinha tem também AIJ, e a Diana depois também, não é? Mas cada um na sua idade diferente. Portanto, a Diana e a minha sobrinha têm 6 meses de diferença. A Diana manifestou-se aos 14 meses. Quando se manifestou na Salomé, nós já estávamos aí sim alerta. Quando se manifestou na Diana, nós nem
não relacionámos. Hum, Tivemos a imensa sorte da pediatra da Diana ter ficado logo muito atenta, porque também tinha um filho e tem um filho com doença hum, reumática. E, portanto, quando nós fomos à consulta a dizer que o dedo estava inchado, hum, nós achávamos, olha, se calhar é naquela fase que querem tirar tudo da gaveta, as roupinhas, se calhar foi isso, mas eu acho estranho que nós estamos comenta sempre lá. com ela. E ela disse: Ok, então vamos aqui fazer, eu já não me lembro o quê, mas o que me recordo foi de contactar-nos para a nossa casa a dizer se o inchaço do dedo da Diana não passar, vem ter comigo à urgência e eu, em conjunto com médicos, faço uma avaliação. Ok. Eu achei aquilo um bocado estranho, pronto, mas como é óbvio, se o dedo estava inchado, eu lá me desloquei e foi aí que a doutora, a Beatriz, que ainda acompanha as miúdas, disse: Olha, vai ter muita coragem. E eu estou aqui a referenciar para a consulta de reumatologia, é aguardar por chamar. E eu não percebi, eu não tive ali a dimensão disso. Ahm, Depois em casa é que eu fui olhar bem para o papel que me deu e eu pensei, então, mas eu não posso estar à espera que me chamem. É uma criança, tem 14 meses, nem sei quanto tempo demora a chamarem-me e, portanto, aquilo que eu fiz foi, somos sinceras, nos primeiros 2 dias eu só chorei, não tive ação. Chorei mesmo, e ainda bem, porque aliviei. E depois é que eu comecei a ação. E foi um bocado chato porque era o meu aniversário e depois as pessoas ligavam e eu, em vez de estar contente por me parabenizarem, eu só chorava. Quer dizer, Hum. Que horror. as pessoas pensavam que está numa fase mais sensível, não sei, pronto. Mas toda a gente já me conhece que eu sou um pouco chorona. Então eu pensei, não, eu tenho que pedir ajuda e antes de esperar. Então eu contactei o médico da minha mãe na altura, e eu disse: Olha, eh, diga que é. Eu não tínhamos o telemóvel pessoal da pessoa, liguei para a consulta e disse: Olha, diga que é a filha da Dona Cidália e que eu quero. Aparentemente, a minha filha, que tem 14 meses, pode ter artrite ou uma doença reumática. Ele atendeu-me logo, passaram-me logo para ele. Ele disse: Ah, não pode ser. Eu disse: Mas olha, que eu tenho aqui análises. Eu expliquei logo tudo. Ele disse: Ah, então, mas pode vir cá. E eu, claro. Fomos logo as duas e aí o senhor ficou, pronto, percebeu logo a dimensão. Pronto, e a partir daí começou a nossa jornada, nós ainda fomos chamadas para a consulta de referência, mas a menina não era uma bebê, mas chorava sempre que lhe tocavam e Ok, nós continuámos com aquele doutor até depois mudarmos, pronto. ok. Então vamos fazer um parênteses e voltar um bocadinho atrás. Vamos deixar esta parte um bocadinho em suspenso, vamos retomá-la um bocadinho mais à frente. Queria perguntar que, portanto, quando engravidou, vivia na sua relação, quando engravidou, admito que possa ter feito projetos para projetar essa gravidez. Durante a gravidez, isto não são temas que não foi detectado nada no seu histórico, no histórico da sua Não. família, E não? olha que eu fui muito acompanhada porque nós somos casal infértil e, portanto, eu fiz tratamento de fertilidade e por isso é que temos gêmeas. Boa. Portanto, numa idade já avançada, 39 anos, eu fui muito acompanhada. Eh, Portanto, nada leva a crer que haja essa manifestação a posteriori, não é? Ok. O desenvolvimento da doença. Ok. E Eh, sendo desculpa interrompê-la, mas depois sendo gêmeas, uhum. qual é que era quando as crianças nasceram, os bebés choram naturalmente, não é? Por cólicas, por enfim, com 2 bebés, gêmeas, tudo é duplicado. O que eu pergunto era, havia diferença entre o comportamento de uma e de outra? Eu não logo à partida, mas uns mesinhos mais à frente, eu notei que a Diana tinha qualquer coisa diferente, mas a doutora Beatriz investigou
e não encontrou nada que pudesse dizer ou corresponder àquilo que eu sentia. Ela dizia, mas vá continuando, porque as mães têm um instinto que ultrapassa pronto, a medicina, as mães sentem. Pronto, a Diana efetivamente chorava mais um bocadinho que a Eva, mas havia, como nós deitávamos no mesma caminha para se acompanharem, uma acalmava a outra. Hum. Pronto. Há um potencial a Diana, portanto, elas nasceram, a Diana nasceu com o índice de apegar muito baixo, 2 em 9, e teve que ser reanimada e, portanto, não está explicado. É artrite idiopática juvenil, idiopática é de origem desconhecida, mas há um potencial da forma como ela nasceu, Hum. de explicar aqui pronto, O o que é de desenvolvimento, explotar, não é? ter sido aí o trigger. Aliás, quando eu expliquei como é que elas nasceram, só mais tarde é que eu expliquei que fizemos tratamentos de fertilidade, como é que aconteceu o nascimento e tudo mais, e que ela teve que ser reanimada e tudo mais. Ela disse, então, mas tu tens dúvidas de porque é que a minha doença se manifestou? Pode estar aí uma grande justificação. Ela própria. Ela própria, sim. Já Portanto, vamos conhecer esse personagem em maior profundidade, sim. sim, E então conte-me, as meninas, elas entre si inicialmente não notava, quer dizer, notava que havia alguma coisa de diferente. sim, sim. Eu pergunto como é que se manifestava depois, um pouquinho mais adiante, essa diferença entre as duas? Sim, a inflamação, era muita no seu corpo e então elas têm uma boa diferença de crescimento. Hum. Foi diagnosticada oligoarticular estendida, quer dizer que se manifesta em 5 ou mais articulações, mas depois, pronto, é um quadro difícil. Hum, Ela chorava muito, e especialmente à noite gemia, dormia com talas, medicação. Depois os pais resistem, e eu explico sempre isto aos pais, porque hum, eu acho que nós devemos dizer aquilo que nós fazemos de errado para as pessoas não Uhum. repetirem. E eu, quando fui ler a bula do medicamento, eu resisti imenso em dar a medicação à minha filha Por quê? e tivemos ali uns meses, porque a medicação tem não sei quantas mil contraindicações e eu resisti imenso e achava que uma menina com, nessa altura já quase 2 anos, fazer aquela medicação podia prejudicar ainda mais do que, pronto. E a dada altura o médico contacta para casa a dizer, olha, não veio à consulta e eu verifiquei que não levantou a receita, portanto temos que conversar, que isto não pode ser assim. Pronto, ele na altura até foi assim mais aguerrido, que é para me assustar, e obviamente fez bem o seu papel, e portanto nós voltámos à consulta, ele esclareceu ainda mais dúvidas e disse, pronto, foi um parentório, e efetivamente a partir daí a Diana melhorou muito. Mas disse-me que ela dormia com talas. Sim, isso mais um passo à frente, Ah, ok, porque ela ok. ela nesta fase, ela deixou de andar. Portanto, uma das manifestações foi, começou a andar aos 12 meses e depois deixou de andar Ok. pela doença. O médico referenciou para a fisioterapia, que foi feita na Estefânia, muito bem acompanhada, um acompanhamento, quer às crianças, quer aos pais, ensinaram-nos que nós não devíamos ser nós os dois a garantir tudo. Uhum. É uma grande escola, realmente, os ensinamentos que recebemos, porque nós achávamos que concentrávamos tudo em nós. Não, diziam, não há uns avós que vos possam apoiar. Então, um vai à consulta de reumatologia, outro à oftalmologia, outro de pediatria, outro à fisioterapia, dividem-se, porque nós queremos que vocês continuem a ter vida, que não faltem ao trabalho para garantir o sustento da família. Ensinaram-nos assim, e foi na fisioterapia. Portanto, pronto. Então, o momento em que a Diana voltou a andar, eu não assisti, mas estavam lá os avós e que contam que a Diana fez questão, que ela era bebê, fez questão de a porem no chão para entrar na sala de fisioterapia a caminhar. Uma vitória, não é? É uma vitória, das muitas que ela terá alcançado certamente.
Mas eu então vou explorar um bocadinho aquilo que é o desespero dos pais e essa confusão e essa questão de quererem proteger e de sublinhar a importância dos aconselhamentos que receberam na fisioterapia relativamente à Uhum. vossa vida, porque de facto imagino que a grande maioria dos pais colocados perante uma situação idêntica entram em desnorteio e, portanto, relativizam tudo aquilo que todas as questões da sua vida para pôr a criança em primeiro lugar e de facto vão Certo. descurando outros aspectos. Ah, era nessa roda viva que vocês estavam? Sim, Que sim. impacto é que isso tinha a nível laboral, por exemplo? Eu tenho eu tenho a sorte de poder gerir o meu horário, ok? Já na altura podia fazer isso, mas para mim o meu trabalho era muito importante porque era um escape, Hum, ok? E ao início era complicado vestir a Diana, porque ela tinha muitas dores, e então a dada altura o que eu sentia, eu forcei-me quase a não sentir para poder ter a coragem de a vestir. hum. Eu chegava ao trabalho e não sentia os braços, ok? Portanto, estamos a falar desse nível, Somatização. porque eu nem me apercebia, era instinto, ok? Se eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que conseguir, pronto. Ahm, e nós, portanto, preservávamos muito o nosso trabalho, a nossa vida familiar, e esta aprendizagem foi muito importante, porque para além das articulações, a Diana também tem uveíte, foi outra das manifestações que é na vista, ok? E se não é bem cuidada e bem acompanhada, pode cegar. Vamos explicar o que é para quem nos segue e para mim também, que eu confesso que não Eu percebo. não sei explicar os pormenores, sei que afeta a visão, Hum, vai criando umas séquias, acho que é assim que se diz, e que trava a pupila do olho. ok. E, portanto, se não é bem cuidada, pode cegar, Uhum, ok? Nesse sentido, a Diana, houve uma altura que a manifestação era tão forte que ela tinha que ser, todas as semanas, ter oftalmologia. Aí já numa fase mais crescidinha. Então, o que é que acontecia? Alguém nos trazia para ela até nós, em Lisboa, e ela ficava ali um bocadinho na nossa sala de trabalho, ou na minha, ou na do pai, a aguardar, e a consulta era por volta das 7h30, porque a doutora era impecável e percebia perfeitamente e acompanhava, era apaixonada, e a Diana por ela, porque dizia: esta miúda tem uma paciência com 2 anos e pouco, deixa fazer tudo, chegou a alturas que punha não sei quantas gotas pronto, para controlar a situação, e aguentava-se perfeitamente bem, portanto. hum, Era isto, Era uma resistente era já. era análises, de X em X tempo, era consulta de pediatria, reumatologia, de oftalmologia, a fisioterapia, é muita coisa para pronto, como eu já cheguei a escrever, enquanto há pais que se estão a preocupar se vão vestir de cor-de-rosa ou pôr uns brinquinhos ou um lancinho, nós pais estávamos preocupados, pronto, com outras questões muito Naturalmente. E a diferentes. mana ao lado? A Mana tinha uma percepção de que nós foi crescendo com a percepção, por mais que nós nos esforçássemos, que nós só dávamos atenção àquela Mana, não é? Hum, À Diana. E eu própria pedi intervenção precoce da infância, porque ninguém à nossa volta o fez, mas fiz eu. Portanto, passámos depois a ser acompanhados. A Diana, na creche, no infantário, tinha uma terapeuta ocupacional, e depois também para ver o desenvolvimento emocional e psicossomático, pronto, hum, esses temas, e depois a família tinha sessões com uma psicóloga que ia hum. lá à creche, e nós deslocávamos lá todos. E tínhamos essas sessões para nos apercebermos o lugar de cada um e como é que cada um estava a lidar com a situação, e foi aí que nos apercebemos que a Eva estava a encarar a situação assim. Tinha uma percepção da realidade muito forte, e pronto, não foi fácil. E calculo. E calculo o reflexo dessa dificuldade depois nos pais também. Hum, A dificuldade nos pais, posso-lhe contar da minha parte, que cheguei à consulta da medicina do trabalho,
E o médico disse, que era sempre o mesmo médico, e é sempre, ainda é: o que é que se passa? Tens mais peso que quando estavas grávida, os valores estão todos desregulados. Hum, há aqui um fenómeno, o que é que se passa? E eu expliquei-lhe: olha, aconteceu isto assim, assim, e então eu passo o tempo a chorar e a comer bolos. E ele: filha, tu está tudo bem. Mas então vais-me prometer o seguinte: deixa lá os bolos, continua a chorar, que é para aliviar. Aliviar. Vamos aqui marcar uma consulta com a psicóloga e vais começar a tomar umas coisas, que é para controlares, tu te esforçaste tanto para seres mãe e agora, quer dizer, não podemos pôr em risco a tua saúde, tens de continuar aí presente para as tuas miúdas. E eu disse: pá, tomar coisas, isso não me identifico muito. Não posso pensar numa solução, eu prometo que cá volto. Pronto, voltei e disse: olha, então eu vou começar a ajudar outros pais, pode ser? Ele disse: então explica-me lá. Eu então contactei assim uma associação e perguntei se não podia ajudar, porque acho que ajudava-me a mim. hum, e pronto, acho que vou começar isso. E assim foi que eu entrei na Andai. E como é que conheceu a Andai? Eu procurei mesmo, Ah, porque achei que não. As minhas colegas diziam: não faz sentido, tu tens uma história, tu és tão dinâmica e não tens tabus em falar sobre o tema, porque as pessoas escondem. Eu, quando cheguei à associação, havia pais a inscrever em nome deles, porque não queriam que os meninos ficassem associados à doença, ok? Portanto, as minhas colegas do meu trabalho, né, diziam: tu devias fundar uma associação. E isso é assim uma coisa muito grande, se fundar uma coisa. Então eu procurei e, e na altura disseram-me, porque eu te contactei logo a dizer o que é que apoiavam as pessoas e tudo mais, e disseram: olha, mas primeiro nós temos que começar por apoiá-la, para, pronto, para se sentir confortável e para crescer, para conseguir apoiar outros. Pronto, e foi assim que, e esse apoio, voltamos um bocadinho atrás mais adiante, mas esse apoio passava pelo quê? pronto, porque nós temos conversas, partilhas com outros pais. Hum, Tínhamos a Conceição, que foi uma das fundadoras da Andai, que apoiava imenso, porque tinha doença, e tinha crescido com a doença, portanto. Depois eu também conheci a Elsa, que é a presidente da Liga, na altura, não era? E pensar que a Elsa começou com a doença aos 4 anos e na altura tinha 40 e era tão empoderada, eu queria saber mais como é que ela cresceu, porque a minha preocupação nem era. Pronto, em termos de saúde eu confiava na ciência, mas eu queria perceber era como é que ela crescia, não é? O que é que podia ser o futuro dela. Pronto, quando ainda por cima eu ouvi alguns comentários a dizer: ela vai ter que crescer e depender do marido. E eu pensei: não, que é isso? Isso não é para uma filha minha. E então eu tinha preocupação para além das questões de saúde, é como é que se cresce com uma doença. E por isso, projetar o futuro. para mim, conhecer a Elsa foi muito importante para escutar e depois para escutar, para perceber as dificuldades que ela teve, que dificuldades é que a mãe dela tinha. Ela dizia: olha, e depois foi o reverso, que a Elsa disse: conhecer-te, eu percebi o quanto a minha mãe pode ter sofrido. Agora eu tenho mais consciência, pronto, pelas minhas perguntas. Ahm, E que perguntas é que eram essas? Era de como é que ela viveu, é porque ainda por cima cresceu numa altura que a medicação era ainda muito pouca, pronto, e como é que era na escola e como é que, pronto, tudo, Ok, todas as dúvidas do tudo, universo. todas as dúvidas no universo. Todas as Ainda por dúvidas do cima eu universo. sou muito curiosa e, portanto, Muito eh, bem, então mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Ah, o caminho que ele levou até a Andai teve algo que despoltou, hum, essa necessidade, porque disse-me que falou com o médico da medicina do trabalho e que lhe disse: "Eu vou ajudar outras pessoas". Mas sim, eu depois achei que ajudar outras pessoas me ajudava a mim e foi mesmo. mas ajudava a si em quê? Ajudava porque, de alguma forma, hum, eu saía do meu contexto pequenino para o mundo. Ok. Hum, Realizava-me imenso tirar uma dor,
do coração de uma mãe. Muito bem, é uma boa resposta. Então, eu acredito que tenha encontrado essa realização muitas vezes. Vamos voltar um bocadinho para trás. Eu sei que está a ficar emocionado, eu também, faz parte. Vamos, voltar um bocadinho atrás e vou-lhe perguntar, a Diana, eh, teve o seu percurso, portanto, encontrou um médico, depois disse-me há pouco que tinha entretanto mudado de médico, estava com o médico da sua Sim, mãe. o doutor deixou de exercer Sim, e depois nós passámos para a consulta de referência na Estefânia. ok. E como é que foi a evolução dela entretanto? Nós estamos a falar de Eh, mais ou menos de que idade? eh, ela, Nessa o altura da diagnóstico foi Estefânia? com 14 14 meses meses? e depois ela passou para a Estefânia, eu penso que aos 4 anos. Ok. Então deixa-me só colocar-lhe mais uma questão, ainda em parênteses, antes de avançarmos, porque acredito que para quem nos está a ouvir e não tem noção destas condições que nós estamos a falar, seja difícil depois fazer alguma projeção do que é que estamos a falar. Em termos físicos, o que é que são doenças que são visíveis às pessoas? Pronto, cada Portanto, caso é um caso, sim, mas à data de hoje a doença tornou-se muito invisível porque, graças à medicina e à ciência, a, a medicação evoluiu muito e, portanto, eles têm, se a doença for diagnosticada numa fase precoce, a medicação for tomada conforme a indicação médica, eles têm o seu quadro, podem estar em remissão com medicação. Pronto, ok, há algumas crianças que conseguem remissão da doença sem medicação. Excelente. perfeito. É esse o nosso grande objetivo, não é? Outras mantêm-se com medicação. E, portanto, quando têm manifestações ou crises, é tudo muito invisível. E, Hum. portanto, justificar perante um amigo, perante a escola, que é as grandes dificuldades, às vezes não é fácil. Hum. Ahm, Mas desculpe só insistir para sim, para ser mais claro. sim, quando diz que cada caso é um caso, ou seja, vamos ser bastante mais claros. Sim, Eu sim, eu tenho posso expressão explicar em termos práticos. Na escola, a Diana, por exemplo, tinha, como tem uveíte, tinha indicação para ficar nas filas do meio o mais à frente possível. ok, Como estava sentada no ciclo, no primeiro ciclo, e a doença ainda tinha fases, isto é uma montanha russa, hum, está bem, não está bem, a medicação funciona, deixa de funcionar, e é gerir isto tudo, não é nada fácil. Portanto, como estava sentada muitas horinhas, tinha muitas dores, então foi indicado uma cadeira mais específica e uma almofadinha. Os outros meninos não tinham, logo fazem perguntas. Tinha para o lápis, para ficar mais grossinho, porque ela tinha os dedos todos em salsicha, não é? Todos gorduchinhos, assim inflamados. Para ser mais grossinho, tinha um apoio para o lápis. Quer dizer, não chegou a ter provas com ajuste para fazer mais tempo, porque ela tinha a sorte, quando tinha picos de crise, não era a altura de testes, hum. estava bem quando tinha que fazer testes. Mas pronto, E os picos isto de crise manifestam-se como e porquê? Podem ser disputados pelo quê? não sabemos, Não é ok? sabido. Não pode ser. Repare, num adulto, eu acho que o quadro é mais fácil de controlar ou não, mas numa criança torna-se mais difícil, Hum. porque estamos a falar do sistema, de manifestações do sistema imunitário e é um quadro que se vai alterando, porque eles estão a crescer. Portanto, a dinâmica acontece. E é por O, isso que naturalmente pode entrar em remissão, porque o eh, organismo de alguma forma se pode evoluir ou trazer alguma coisa que não tinha antes, porque não existia. Pode acontecer por esse motivo e porque a medicação, o corpo responde à medicação. Normalmente, as doenças acontecem numa idade muito eh, inicial, mas há ali um despolutar aos 6, Ok, aos 12. Portanto, são picos de crescimento, há alterações ok. nas crianças e por isso pode acontecer despolutar uma doença ou a remissão.
ok? ok. Pronto, mas como a Diana me dizia muitas vezes, porque a dada altura eu já entrava em desespero e tentávamos conversar, ela dizia-me: é só mais uma crise e vai acontecer como aconteceu até agora, que é, vai ter o seu fim e vamos voltar à escola e Ok. à minha vida E normal. ela tem noção, portanto, ela agora ela está com 15 anos hoje, ela tem noção de que vai passar por uma crise, tem algum sinal prévio? Hoje em dia ela já se conhece melhor. Sim, Hum, e sente que, algumas manifestações e já, não, é assim, ao dizer isto eu não quero dizer a ninguém que é por aí a cada caso solução, é um caso. mas ela evita os açúcares, evita, um bocadinho a lactose para, ajudar, não quer Ok, dizer, porque a doença dela não se manifestou por alguma alimentação. Mas, hum, mas ajuda, ok? E ela sente, ela é muito esportista, é muito preocupada com isso e, portanto, quando ela sente que vai fazer um desporto, nós fazemos ski, fizemos durante uma época, deixámos de fazer porque tínhamos preocupação se ela podia, pronto, se era possível. Agora, mais ou menos por volta dos 12 anos, nós pais voltámos e levámos, e tivemos a sorte que elas adoraram, e portanto, ela leva sempre apoio para o joelho, já sabe pôr kinesiotape para dar conforto. Pronto, está ali uma miúda então eu vou-lhe preparada. perguntar, a partir de que altura é que ela teve consciência, estamos a falar de uma criança, obviamente, mas a consciência dentro daquilo que é o universo infantil, da sua condição? Eu acho que muito cedo. As minhas duas filhas cresceram muito cedo. Isso quem lida com uma doença crónica, ou uma doença de longa duração, tem esta questão. Sim, As crianças crescem muito cedo, os pais ficam conscientes de outra forma. E eu sei, e lembro-me, por exemplo, aos 4 anos, pronto, como as crises eram tantas, o quadro sempre instável, dei por muitas vezes a dizer: olha, tu estás bem, tu tens dores. E elas, a dada altura, vira-se para mim e diz assim: é assim, eu não tenho, mas posso vir a ter, porque o stress já é tanto, tu pressionas-me imenso, vamos combinar. Eu juro, eu prometo que eu digo quando eu tenho dores. Agora não me vais estar sempre a perguntar, porque senão eu quero esquecer que tenho a doença e tu estás-me sempre a lembrar. Portanto, é assim aos 6 anos, ela, aí sim, de forma consciente, e porque nós estávamos a lidar com outras situações familiares, escondeu que estava a ter uma crise. hum. E então era, imagine, de manhã era o recreio, corria, tudo mais, à tarde convencia as amigas a brincar aos cabeleireiros, que é para a menina estar sentada e a toda à sua volta a penteá-lo, a arranjar as unhas, pronto. Como é que nós demos conta? Começou o sinal físico, uma tumefação, já não me lembro onde, possivelmente no joelho, que era assim um sinal, no caso dela. E pronto, aí dissemos: olha, nós confiávamos em ti, queremos continuar a confiar, isto não volta a acontecer. E ela explicou, quer dizer, explicou que havia outras situações que ela sentia que eram muito preocupantes e não queria dar mais uma preocupação. Hum, não é fácil, é Uhum. uma aprendizagem para todos, mas eu acho que, da maneira como eu sempre encarei, e nós em família encarámos a doença, não esconder, não achar que era um drama, mas não fazer disso ainda mais do que aquilo que é, não é? Que já é tão Mais pesado. doloroso, mais pesado, ainda por cima é numa criança, não queremos que ela se sinta menos, ok? Do que os outros. Eu sempre lhe disse que ela tinha que falar sobre isso aos amigos, explicar, não fazer disso um bicho de sete cabeças, não encarar como, porque eu acho que a forma como nós nos sabemos defender também faz com que o outro encare de maneira diferente. Ok. E a partir do momento em que eu senti que havia pais, como eu expliquei, que inscreviam as crianças em nome deles próprios para esconder que a criança, ou para não ficar conotada à doença, eu acho que é um sinal de que a própria criança não se vai saber
defender perante a sociedade, explicar a uma professora que não se está a sentir bem, porque ela própria, se o pai esconde, porque é que ela há de. Exato, Ok? Pronto. sim. E sempre fizemos o oposto. Ok? Portanto, ela Por isso é que eu posiciona-se bem. sim, sim, sempre explicou quando era para fazer aqueles trabalhos na escola, de escolher um livro para ler, ela em turmas diferentes, não é? Escolheu o livro da Margarida Fonseca Santos, que fala sobre um jovem que tem doença reumática, e ela apresentava à turma. No início do ano ia sempre explicar ao diretor de turma para não fazer disso um drama, mas para compreender sempre que ela precisava. Pronto, explicou e explica a outros jovens, alguns até mais velhos. Hum, Portanto, ela, vive a sua vida e a sua vida tem uma condição específica, certo, mas é a sua vida, certo. não é? Não é tomada por essa condição, é a vida dela e há qualquer coisa que faz parte dessa vida. Isso é ótimo, parabéns. Eu queria perguntar-lhe relativamente, eu sei que vamos entrar num campo um bocadinho mais pessoal da parte dela, mas eu queria lhe perguntar, nós 15 anos, estamos na altura dos namoricos, da socialização, estamos a descobrir-nos para o mundo e o mundo a descobrir-nos a nós. A vida dela, há aquilo que tanto quanto os pais são dados a conhecer, porque os nossos filhos vivem todos vidas um pouco secretas por vezes, é a sua intimidade. Sente que ela tem uma vida perfeitamente normal, tranquila, idêntica àquela que a irmã, poderá estar a ter? Sim, eu, ela tem uma consciência, ela é mais madura do que para a idade dela, não é? Hum, Mas isso são as duas. Acontece que ela tem consciência, por exemplo, agora na adolescência, as meninas todas têm imensa insegurança. Ai, o meu cabelo, ai, porque eu não hoje estou cheia de olheiras, não meti as fotografias, e ela acha isso tudo que não faz sentido. Ela diz: pá, as pessoas resumem-se só a isto. Nós somos muito mais. Pronto, acho que ela tem uma consciência para além da imagem uhum. física muito forte, e eu acho que tem a ver com a maturidade que foi tendo. Aos 6 anos ela dizia-se: os meninos não têm preocupações, mandam-se para o chão, fazem 30 por uma linha. Eu não, quer dizer, eu mando-me devagarinho. Há aqui uma consciência que vem desde cedo. Mas sim, os namoricos, as amizades, o passar os fins de semana com os amigos, acontece, tudo com normalidade. Já fiz um campo, e ainda era muito pequenina, um acampamento com os amigos, e era a sexta-feira, tinha que fazer a injetável. Ela fez. Foi para a Inglaterra aprender as línguas lá, teve lá 2 semanas, foi a fase de crescimento que ela não fazia o injetável sozinha, passou a fazer. Portanto, toda a gente, mandaram-nos um vídeo, toda a gente a apoiar, porque eu partilhava o quarto com não sei quantas meninas. Hum, Portanto, ela está numa fase agora em que também está no domínio daquilo que é a sua terapêutica. sim, Ela trata de si própria, claro que com a supervisão dos pais, evidentemente, certo. mas já consegue cuidar-se a si própria e ter Sim, essa sim. autonomia. E na consulta ela é quem explica tudo. Aliás, eu sempre incentivava os pais a deixarem as crianças falar, porque eu acho que os pais têm muita tendência Falar por para, cima. para falar pelos filhos, mas porque eu aprendi isso com ela. Ela dizia-me, fora da consulta: é a minha doença, quer ser eu a explicar. E então a doutora perguntava-me na escala, pronto, as perguntas iniciais, e depois ela sempre soube explicar muito bem se era uma dor mecânica. Pronto, é assim uma coisa extraordinária, mas foi uma aprendizagem para a mãe. Hum. Por isso é que eu expliquei aos outros pais que a partir de uma determinada idade, até para eles aprenderem depois a terapêutica e a consciência, porque algumas crianças chegam à consulta de adulto, não sabem dizer a sua doença, não sabem que terapêutica é que fazem, não sabem ir à farmácia buscar a medicação, e eu sempre incentivei tudo isto. Muito, algumas coisas com a aprendizagem da própria Diana, outras porque eu fui percebendo, não, faz sentido, porque se eles começarem a falar sobre a doença aqui, eles vão saber depois também em adulto, para a transição, fazer isto com, pronto, mais simplicidade. Pronto. É uma questão de
é a minha vida, Claro, não é? É a minha vida. claro. Hum, Vamos falar um bocadinho sobre a Andai. Iniciámos esse capítulo há pouco, vamos retomá-lo. Chegou a Andai a dizer que queria ajudar outras pessoas. Por favor, vamos dizer, Andai é a associação. Nacional de doentes com reumatismos da infância. Pronto, e as pessoas podem encontrar na internet Sim, nós temos, informação. o site está temporariamente em baixo, mas estamos a tratar do assunto, mas tem muita informação, portanto, quando voltar, é um site que os médicos pedem para os pais, dão mesmo o link para irem lá obter informação. Temos um grupo fechado dos pais no Facebook, fui eu que criei quando entrei na associação, portanto, já tem uns longos anos, é apoiado pelas minhas colegas. Os pais colocam lá questões e depois nós respondemos. Às vezes pedimos para falar mais em privado, porque, não é? As Hum, questões às vezes não podem ser todas expostas ali. Tem a página oficial de Facebook da ANDAI e tem o Instagram. ok. Pronto, só para que as pessoas saibam, podem encontrar referências online, Sim, e o site, assim que terminar o processo de atualização, estará disponível sim, com toda a informação sim. que é recomendada. Pronto, então vamos voltar. Chegou a Andai a dizer que queria ajudar outras pessoas e disseram primeiro tem que ser ajudada para poder ajudar os outros. Conta-me um bocadinho esse processo e como é que chega à presidência. Pronto. Não tanto pela questão institucional, mas pelo entusiasmo. Pois, a questão foi mesmo essa, pronto. Hum, eu sempre fui, tenho um perfil muito dinâmico e desde criança eu não tinha consciência, mas eu chateava-me ficar em casa, pronto, eu andava na escola de manhã e à tarde ia ajudar a professora da minha irmã a distribuir os trabalhos e tudo mais. Outros dias ia para a casa de saúde onde eu vivia apoiar, a fazer trabalhos manuais a pessoas com doença mental. Portanto, olhando agora, eu caracterizava-me já, tinha este Hum, perfil. Portanto, foi muito fácil. Quando passei pela questão da infertilidade, eu achei que depois tinha tempo para ajudar outras mães, porque é uma angústia passar pelo processo, especialmente tanto tempo, 8 anos. hum, Portanto, eu tenho aqui um perfil de querer cuidar do outro, hum. pronto, é mais forte que eu. E, quando cheguei à Andai, pronto, participei em sessões com os pais, a Conceição foi uma grande mais-valia para apoiar e era quem apoiava, mas rapidamente passei a criar o grupo de pais para apoiar, para trazer as pessoas à associação. ah, aí começou a dinamizar, começámos a receber chamadas e eu fazia, imagino, se eu trabalho das 9 às 17 e tal, eu ia entre as 17 e tal e às 18 ou às 19 no percurso para casa, a devolver chamadas, a dizer, olha, contactou a Andai, estou aqui, para o que é que necessita? E, portanto, quando alguma coisa no dia não era tão boa, se bem que eu gosto muito da minha profissão, hum, ali havia sempre uma luzinha, havia um conforto. Eu fazia, alguém mais feliz ou mais aliviado. E por isso é Uhum. que cheguei a dizer dor partilhada é dor aliviada. E é verdade, porque eu explicava o meu processo e os pais pensavam: espera, então isto que eu estou a sentir não sou só eu que sinto. E assim é que eu fui crescendo. Depois, como nós, a Andai já tem muitos anos, fez 30 Uhum. anos, havia congressos científicos, eu ajudava a organizar, e isso para mim era uma escola, eu adorava, eu pensava, eu, além daquilo tudo, eu ainda consigo fazer isto. Adorava, adorava, a sério. E realizei muito, aprendi imenso, cresci imenso. Eu não conseguia falar em público. Comecei a falar, a ser convidada para fazer pitch, para falar sobre a nossa história, para falar sobre a Andai. Descobri que isso também ajudava e que me fazia feliz. Portanto, tem sido, conheci muita gente importante, no sentido, não no sentido, o Presidente da República, não é disso que eu estou Não a falar. hierárquico, não é? Não, é no sentido de partilha, de compreender. É assim, eu passei uma fase que eu só li artigos científicos.
Eu há pouco tempo é que eu pensei, não, mas eu dei bocado, quer dizer, eu já sei mais disto, quer dizer, parece que estou aqui a entrar num loop. Comecei a ler alguns romances, alguns livros diferentes, mas eu já só estudava, portanto, para ajudar, saber compreender o que os médicos falavam nos congressos, porque sempre quis e fiz questão de assistir para aprender e para também saber Descodificar. e ajudar os pais. Nunca me imiscuir na fase, mas como aconteceu comigo na infertilidade, que eu saía da consulta e tinha um médico cá fora que me ia aliviando no caminho que eu fazia de Picoas até a Intercampos, onde trabalhava, eu ia a pé já para diluir aquela angústia, e ele ia-me ao telefone a explicar isto, e foi o que eu fiz. Hum. E foi o que eu faço hoje em dia. Já tenho outras colegas a fazer também, pessoas que nós encontramos com o mesmo objetivo e pronto. Elas estão mais todas ligadas à saúde, eu não, mas acho que sempre fiz bem o nosso papel foi isso que eu comecei por fazer. Ah, Começou por fazer e depois por isso é e que evoluímos. aconteceu. O Dr. Mel Gomes que tinha sempre garantido a presidência da associação, entregou e pronto, e cá estou. Muito bem. Eu ia colocar-lhe uma questão que se prende com, para além, só para encerrarmos este capítulo, que depois gostava de lhe fazer uma última questão. Para além deste suporte que as pessoas encontram no diálogo, no reconhecimento do a minha realidade não é única, e realmente, como estava a dizer, dor partilhada é dor aliviada, não é? Para além disso, existem outro tipo de suporte que a Sim, Andai nós pode fazemos os prestar? encontros Sim, onde fazemos o convite para uma parte científica para ser ok. explicado aos associados e depois tem a parte lúdica, não é? Temos o nosso campo de Mas é atividades, para as crianças também, é para todos, para todos, como é a é óbvio, família é para toda. as famílias. Sim, para as Nós famílias. passamos o dia todo em conjunto, onde temos inúmeras atividades, onde as pessoas conhecem-se. Olha, mas mora perto de mim, depois passa a ser um suporte mais próximo. Mas olha, diga-me só uma coisa, o associado é o pai ou é o filho? Os associados são as crianças. Ok, É o que é suposto. muito Mas os bem. pais também podem associar-se para aumentar o número de associados, como é óbvio. Mas é suposto E ser a agradece. criança, é Sim, suposto ser a ok, criança. muito bem. Então, todas as informações relativamente aos apoios certamente estarão no site Sim, disponíveis sim. Eu queria para partilhar uma consulta. atividade que nós temos que é muito Claro, importante para nós, claro. que hoje em dia é a nossa bandeira, é o nosso campo de atividades. Hum, Acontece uma vez por ano, normalmente em julho, onde eles estão uma semana num campo, é na quinta da escola. Nós escolhemos aquele sítio e mantivemos porque nos identificamos com o projeto. Uh, tem uma parte pedagógica muito importante, as atividades, e depois nós complementamos com também as nossas atividades. uhum, Tem sempre presente médicos e ou enfermeiros para, para várias vertentes, para eles conhecerem o médico fora da consulta, uhum. para eles perceberem que o médico não é aquela pessoa distante que está lá com a bata, ou não é? Ali não tem a bata, fazem as atividades em conjunto, vão muitos médicos que estão na fase inicial, não é, da sua profissão e, portanto, é uma aprendizagem também para eles. Pronto, e é isto, e é muito importante para as crianças saem de lá muito empoderadas, muito conscientes, a acharem, quem vai pela primeira vez percebe, eu não estou sozinho, ficam com os contactos uns dos outros, ao longo do ano vão-se falando, até noutras atividades, mas ali é sem os pais, sem pressão, estão no seu espaço, falam sobre a sua doença, o que quiserem, Hum. aprendem a falar e a libertar-se, de não achar que é um tabu, e é muito bom para eles. É uma semana, estamos quase a abrir as inscrições, portanto. Incentivamos muito que os pais deixem, porque às vezes eles querem e os pais não querem, não estão preparados para libertar os Mas meninos. faz Faz parte da parte e é preparação muito dos bom. pais também, Eles não é? saem dali a achar que ainda faltam muito para o próximo ano. Mas é mesmo bom porque eu já participei duas vezes.
E o primeiro ano eu chorei imenso, porque é mesmo bonito, pronto. Eu não participo em todas as partes porque é isso mesmo, é o espaço deles para eles falarem, para não terem alguém que eles encaram-me como uma mãe, não como Uhum. alguém, pronto. À data de hoje, quem tem acompanhado, representado a Andai para desenvolver as atividades que estão associadas mais à nossa parte, são jovens que já passaram pelo campo, cresceram e agora estão lá a apoiar para fazer esse papel e puxar por eles e dizer, olha, eu já passei por isso, ou pronto, tem jogos Estou didáticos. aqui, É, etc. Qual é a sua missão? Hum, olhando para o futuro, qual é a missão que traz consigo? Eu sei que todos nós temos algo, um propósito, não é? Qual é que é a sua missão? Qual é o seu propósito? é assim, no âmbito da associação, eu agora pretendo entregar a missão a uma das nossas colegas. Eu quero entregar, faz-me sentido ser os jovens, porque eles têm a doença na primeira pessoa e acho que é diferente. A forma como eu falo sobre a doença é diferente da forma como a Diana fala. E portanto, eu acho que a associação tem que ser representada por eles. Hum, Claro que eu quero lá estar e outros colegas vamos lá estar noutros cargos a apoiar e também para dizer, porque gerir uma associação tem imensa burocracia e, portanto, esta parte não é nada fácil de garantir, mas queremos lá estar, mas queremos garantir, que sejam sim. eles a dirigir. Eu posso estar muito focada e ter ideias para desenvolver projetos também para eles, mas acho que faz sentido as ideias virem dos próprios jovens, Uhum. Passar o para testemunho. Mas passar o e a testemunho. sua missão? O seu propósito? A minha missão agora é focar-me também um pouco mais em mim, porque eu dei muito de mim, e agora estou numa fase que preciso de algum recolhimento. hum, e portanto é procurar um bocadinho a minha saúde, porque agora não está fácil, e Hum, agora, mas eu não, isto é um ciclo, eu vou voltar de certeza, ainda no âmbito da Andai, porque eu tenho sempre, eu estou sentada e surge-me uma ideia e eu tenho que a escrever, porque eu continuo a ter muitas ideias para projetos na associação. e vão certamente realizar-se e nós vamos cá estar para ver o impacto que eles vão causar nas pessoas, Ana. Eu quero agradecer muito o facto de ter estado connosco nesta conversa. Foi, para mim, emocionante. A palavra que eu seleciono para descrever e resumir o episódio de hoje é emocionante e impactante também. Quero dar-lhe os parabéns pelo trabalho que fez com a Diana e, por favor, transmita à Diana também os nossos parabéns pela mulher em que ela se está a tornar absolutamente empoderada, não é? E muitas felicidades, Tá bem, e muita saúde também. certo. E quero aproveitar o momento para nos despedirmos em conjunto, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam com as suas histórias absolutamente inspiradoras, ao longo desta temporada. Chega ao fim hoje. Esperamos, voltar a encontrar-nos em breve. Até lá, muita saúde para todos e sempre uma existência, enfim, conversas boas, muita empatia pelo próximo, sempre sem preconceito.